Pessoas do meu coração, aquecido e quente, tá? Vamos então aí para nossa aulinha de tabela verdade, tá? Prometi para vocês aí, perfeito? A partir dessa aula a gente vai conseguir fazer com certa tranquilidade aquela questão de lógica, de argumentação que eu deixei para corrigir, tá? Mas eu quero que vocês entendam a tabela verdade, certo? Obviamente, vocês podem decorar, tá? Vocês podem decorar, mas eu gosto que vocês entendam, porque você entendendo o que você está aprendendo, fica muito mais fácil, muito mais simples de desenvolvermos, tá? Questões, ideias, perfeito? Porque o raciocínio lógico é conjunto de regras, obviamente, tá? Mas na tabela verdade, eu gosto que vocês vejam essas regras, entendam essas regras, tá? Em seu princípio. Vamos lá, então. Ó, conjunção, tá? Conjunção, nós vamos ter o conectivo e, certo? Então, na tabela verdade, em estruturas lógicas, nós vamos trabalhar com conectivos, certo, pessoal? Conectivos. Nós temos 5. Nós vamos passar por todos os 5 conectivos, tá? E todas as 5 tabela verdade desses conectivos, tá? Então, ó, o primeiro conectivo é o conectivo E, tá? Cujo símbolo, veja bem, é o circunflexo, a casinha. Casinha. Certo, pessoal? Legal? Então, ó, fique atento quanto a isso. Conjunção, toda vez que ele me disser conjunção, vai ser o conectivo E e o símbolo vai ser a casinha. Isso aqui tem que gravar, não tem jeito, tá? Então vamos lá, ó. A partir daí a gente vai analisar o exemplo. Uma empresa contrata um funcionário que fale inglês e fale espanhol. Se a gente viu um conectivo no raciocínio lógico, a gente já circula ele, tá? Já circulamos, então a gente vai ter que utilizar de alguma ferramenta para conseguir concluir a questão, porque tem conectivo, tá? Então, ó, vamos combinar que ele falar inglês, nós iremos chamar de P, e ele falar espanhol, nós iremos chamar de Q. Certo, pessoas? Certo? Combinamos isso, combinado? Então vamos lá. Ó, agora a gente vai fazer coisas automáticas aqui em relação à tabela verdade. Ó, nós vamos criar a tabela, obviamente, tá? Essa tabela vai ter que ter 5 linhas, ó. Tá vendo? 5 linhas, tá? Nós vamos ter valores pré-determinados, tá? Que é o VVFF, VFVF, são valores pré-determinados, e automaticamente colocaremos as nossas sentenças, tá? Aqui, ó, eu vou colocar para vocês em parênteses aqui, ó, como é a primeira vez que vocês estão vendo, eu vou colocar em parênteses para vocês, ó. Veja bem, tá? Mas nas próximas eu não vou colocar o parênteses não, para a gente acostumar, tá? E aqui nós vamos colocar a nossa sentença completa, ó. P, conjunção, Q, né? O que está nos dizendo, gente, ó? Nós pegamos a nossa primeira conjunção, nossa primeira proposição, nossa primeira sentença aqui, ó, que é ele falar inglês, separamos, tá? Colocamos aqui. Pegamos a nossa segunda sentença aqui, ó, falar espanhol, separamos, colocamos aqui, certo? Nesse espaço. E pegamos a nossa sentença completa, que é tudo isso aqui, ó, tá? E colocamos no terceiro espaço aqui. E a partir daí a gente vai analisar se o valor lógico dessa sentença completa é verdadeiro ou falso. Vamos comigo então, gente, ó. Vamos analisar o exemplo. Uma empresa contrata um funcionário que fale inglês e fale espanhol, gente. Ou seja, se a empresa está contratando um funcionário e ele tem que falar inglês e tem que falar espanhol, né? Obrigatoriamente ele vai ter que falar as duas línguas, gente. Ele vai ter que falar as duas línguas. Se ele falar só inglês, ele não vai ser contratado. Se ele falar só espanhol, ele não vai ser contratado. Se ele não falar nenhuma das duas, aí, meu amigo, ele chorou na rampa, né? Porque é aí que ele vai ser contratado mesmo. Ele vai ter um longo caminho a ser percorrido. Perfeito, pessoas? Então vamos lá, ó. Ele falar inglês é verdadeiro, certo? Ele falar inglês é verdadeiro. Então, ó, a sentença P é verdadeira, né? Então ele vai falar inglês. Ele falar espanhol é verdadeiro. A sentença aqui é verdadeira. Então ele vai falar espanhol, né? Então, na nossa sentença completa, ele vai falar inglês e vai falar espanhol. Ele vai ser contratado? Vai. Vai, pessoas, né? Isso aqui é verdadeiro. Perfeito, gente? Vamos analisar a segunda linha agora? Eu vou até separar em linhas para vocês. Ó, vamos analisar a segunda linha aqui agora? Vamos lá.
Ele vai falar inglês, porque a nossa sentença falar inglês, a nossa sentença P é verdadeira, né? Porém, ele não vai falar espanhol, porque ó, a nossa sentença aqui é falsa, certo, pessoas? Se ele vai falar inglês e não vai falar espanhol, ele vai ser contratado? De forma alguma, né? Então, ele não vai ser contratado, certo? Porque a empresa quer que ele fale as duas línguas. Legal? Nós já pegamos aí mais ou menos o ritmo, né? Então, vamos analisar a terceira linha aí mais, um pouquinho mais rápido, ó. Ele não vai falar inglês, porque é falso isso aqui, né? Falar inglês é falso, então ele não irá falar inglês, certo? Porém, ele vai falar espanhol. Ele vai ser contratado? Também não, né? Porque ele precisa necessariamente falar as duas línguas, tá, gente? E nossa quarta e última linha, ele não irá falar nenhuma das duas línguas, ó, porque as duas sentenças são falsas. Então, nossa sentença completa será falsa, certo? Então, a tabela verdade da conjunção, pessoas do meu coração, ó, é essa aqui, que acabamos de analisar, desmistificar, simplificar para vocês, né? Acabei de fazer isso para vocês aqui. Não tem nenhum mistério. Aqui a gente, obviamente, vai ter que decorar os valores pré-determinados, né? Vamos ter que decorar aqui as sentenças aqui, o símbolo, né? Conjunção, perfeito, conectivo. Isso aí não tem jeito. Mas a análise em si da tabela verdade propriamente dita, você pode fazer aí pensando, tá? Pensando, não apenas gravando. Obviamente, se você gravar, melhor ainda que você ganhe tempo na prova, né? Mas você tem essa informação a partir de agora. Perfeito? Vamos para dois, então? Vamos ver outro conectivo aqui, ó. O conectivo agora vai ser a nossa disjunção inclusiva, que nós vamos chamar de ou, certo? Cujo símbolo é o Vzinho. Ou seja, nós vamos pegar o símbolo, ó, da conjunção, certo? Que é a casinha, o acento circunflexo, e vamos virar de ponta cabeça e nós teremos o conectivo ou, tá? O símbolo do conectivo ou, perfeito? Bem simples de entender também, gente. Ó, agora vamos assim olhar aqui, ó. Vamos assim olhar, vamos colocar os nossos valores pré-determinados, ó. V, F, F. V, F, V, F, tá? Aqui a gente já pode colocar a nossa sentença P, a nossa Q e a nossa sentença completa, ó. Que seria com o conectivo ou, né? Obviamente, aqui nós mudamos o conectivo, tá vendo? Porque nós iremos analisar a tabela verdade do conectivo ou, que é a nossa disjunção inclusiva, certo? Vamos analisar, então, o exemplo, ó. Agora, só ideias. Uma empresa contrata um funcionário que fale inglês ou fale espanhol. Vamos lá. Fala inglês ou fala espanhol. Já combinamos que falar inglês é a nossa sentença P e falar espanhol é a nossa sentença Q. E também já combinamos que quando nós virmos aqui, ó, conectivos em raciocínio lógico, iremos circular, tá? Isso daí já foi combinado na, na parte da conjunção, tá? Aqui nós falamos, repetir a fórmula do bolo, tá? Vamos analisar, então? Se a empresa vai contratar um funcionário que fale inglês ou fale espanhol, você concorda comigo que se ele falar pelo menos um idioma, ele vai ser contratado? Se ele falar inglês, ele vai ser contratado. Se ele falar espanhol, ele vai ser contratado. Se ele falar inglês e espanhol, melhor ainda, aí que ele vai ser contratado mesmo. Mas se ele não falar nenhum idioma, aí chorou na rampa, né? Aí nem cogitado ele vai ser para ser contratado para essa empresa. Certo, pessoal? Então você, pela lógica aqui, você consegue entender que se ele falar pelo menos um idioma, ele vai ser contratado. Tá vendo? Então, ó, aqui a sentença P é ele falar inglês, né? Então, veja bem, ele vai falar inglês porque a sentença é verdadeira, né? E ele também vai falar espanhol, que é porque essa sentença aqui, ó, a sentença aqui ó, é verdadeira. Então, ele vai falar espanhol. Então, nesse caso aqui, gente, ele vai falar inglês e vai falar espanhol. Ele vai falar as duas línguas. Ele vai ser contratado? Vai, vai, certo? Vai ser contratado. Legal? Viu como é simples de entender? Né? Nesse caso aqui agora, na segunda linha, ó, a gente pode até colocar as linhas aqui, ó. Com o tempo você nem vai precisar colocar, mas como vocês estão aprendendo, vamos colocar as linhas para ficar mais simples, ó. Tá? Então, na primeira linha aqui, ó, a nossa sentença completa é verdadeira, porque ele vai ser contratado, certo? A nossa segunda linha aqui, ó, a nossa sentença completa vai ser o quê? Vai ser verdadeira também, certo? Por quê? Porque ele vai falar inglês, mas não vai falar espanhol.
Só que nesse caso aqui, ele precisa falar pelo menos uma língua, né? Então, ele também vai ser contratado, tá? Veja bem, terceira linha, ele não vai falar inglês, certo? Porém, ele vai falar espanhol. Ele falou pelo menos uma língua, ele cumpriu o requisito, né? Então, ele vai sim ser contratado, certo, pessoas? Agora, na última linha ali, vamos lá. Ele não vai falar inglês e nem vai falar espanhol, gente. Ele vai ser contratado se ele não falar nenhum idioma? Ele não vai ser contratado, pessoas, né? Ele não vai ser contratado. Então, isso aqui é o quê? É falso, certo? Legal? Então, a tabela verdade do ou é essa aqui, ó. Tá bom? Bem simples para vocês aí, ó. Tá? Vocês podem anotar também, anotem tá, o exemplo, se vocês quiserem anotar essa parte do material, pode anotar, tá? Recomendo vocês anotarem. Ah, tô ali fazendo uma comida ali, tô, sei lá, limpando a casa, dá uma paradinha ali, dá uma lidinha. Esse aqui vocês vão usar para todo o raciocínio lógico, isso aqui é de extrema importância, tá? Então, você sabendo isso aqui tudo de cor, né, de cabo a rabo, fica muito simples você fazer outro tipo de questão de raciocínio lógico. Então, eu tô te dando mel aqui, tá? Tô te fazendo pensar, entendeu? Então, ó, já vimos a conjunção, né, que é a primeira tabela aí. Já vimos a disjunção inclusiva, que é a segunda tabela. Agora nós vamos ver a nossa disjunção exclusiva, pessoal. Vamos lá. Vamos sem olhar aqui a tabela verdade de cima. Vamos botar os valores pré-determinados agora. Vamos fazer sempre isso aqui de primeira, tá? Ó, vamos fazer isso aqui para a gente acostumar, tá? Aqui vou ter P, aqui vou ter Q, tá? E agora a gente vai analisar aqui qual é o conectivo e qual é o símbolo, ó. A disjunção exclusiva, gente, o nosso conectivo é o ou, perfeito? É o ou. Então vamos lá, ó. Ou, ou, tá? Tem diferença sim pro ou, tá? Que é a nossa segunda tabela, na verdade, que é a disjunção inclusiva, certo? E o nosso símbolo para disjunção exclusiva é o Vzinho, tá? É o Vzinho, é o mesmo símbolo ali da disjunção inclusiva, com um tracinho embaixo. Perfeito? Legal? Certo, pessoal? Então, ó, agora a gente já sabe o símbolo, né? Já sabemos o conectivo, então a gente já pode até colocar aqui, ó, P, né? Nosso símbolo aí da disjunção exclusiva, que agora vamos analisar, de fato, o exemplo, certo? José tem R$ 1.000 e deve decidir. Ou troca de carro, ou reforma a casa. Vamos anotar então aqui, ó, o nosso conectivo, vamos circular? Circulando, tá? A gente tem noção aí do que a gente vai fazer, qual ferramenta a gente vai usar, tá? Então, veja bem, gente, no ou, né, ele não vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Ele não vai poder fazer, porque, ó, o José, ele vai ter apenas R$ 1.000. Ele não vai conseguir trocar de carro e reformar a casa apenas com esses R$ 1.000, perfeito? Ou ele vai trocar de carro, ou ele vai reformar a casa. Então, ele vai ter que escolher. Então, ele vai ter que escolher. Tá, gente? Então, vamos combinar que essa sentença aqui, ó, é a nossa P, tá? E essa aqui, ó, é a nossa Q, tá? Reformar a casa, tá? Então, vamos lá. Ó, ele vai, com esses R$ 1.000, trocar de carro e reformar a casa? Não, né? Porque o ou você tem que escolher. Ele não vai conseguir trocar de carro e, ao mesmo tempo, reformar a casa, né? Acabamos de falar que no ou é uma escolha. Vou até anotar para vocês aqui, ó. Pode anotar aí, ó. É uma escolha. Se ele fizer um, ele não irá fazer o outro, né? Ou ele vai trocar de carro, ou ele vai reformar a casa com esses R$ 1.000, tá? Então, ó, ele não vai conseguir fazer as duas coisas, né? Tá vendo? Entendeu? Agora, ó, ou troca de carro, que é a nossa sentença P, ou não reforma a casa. Opa, ele escolheu. Então, ele escolheu o quê? Trocar de carro, né? Então, ele escolheu trocar de carro, tá? Ou troca de carro, que é a nossa sentença P, ó, isso aqui é verdadeira,
né? E a nossa sentença Q é falsa. Então, ele não irá reformar a casa, né? Então, ele escolheu trocar de carro. Então, nossa sentença completa aqui, ó, será verdadeira. Legal, pessoas? Bem tranquilo, tá? Bem tranquilinho para vocês aí. Agora também a nossa quarta linha aqui, ó. Eu não vou nem colocar as linhas mais para vocês, né? No caso, seria a terceira, né? Nem vou colocar mais para a gente se habituar, tá? Na nossa terceira linha agora, ó. Ou ele não troca de carro, ou ele reforma a casa. Opa! Ou ele não troca de carro, porque a nossa sentença P agora, ó, é falsa, tá? Então ele não vai trocar de carro. Ou ele irá reformar a casa, ó. A sentença aqui é verdadeira. Ele também fez a escolha dele. Ele escolheu reformar a casa, não é verdadeira. Certo? Certo, pessoal? Vamos que vamos? E agora, né? Não tem como ele não escolher nenhuma, né, gente? Então isso aqui é falso, ó. E se ele tem R$ 1.000, ele vai ter que escolher alguma, tá? Né? Então não tem como eu chegar para falar para você assim, ó. José tem R$ 1.000 e deve decidir. Não tem como ele não decidir, né? Ou não troca de carro, ou não reforma a casa. Pô, não tem como ele economizar esses R$ 1.000. No raciocínio lógico, ele tem que fazer a sua escolha, né, para ele utilizar esses R$ 1.000, tá? Então, a tabela verdade do WoW é simplesmente isso, né? Então, não tem como ele simplesmente não querer fazer nada com esses R$ 1.000, tá? Ele tem que escolher fazer alguma coisa, perfeito? Ficou claro isso para você, gente? Então, tá aí a nossa disjunção exclusiva. Fizemos nada demais, tá? Fizemos apenas a fórmula de bula aí, que é saber o conectivo, o símbolo, né? As sentenças, tá? Circular os conectivos, os valores pré-determinados, tá? E dei um bizu para vocês aqui, ó. Escolha, certo? Pode anotar aí se vocês quiserem. Perfeito, pessoal? Vamos então aqui para nossa condicional. Ó, a nossa condicional, gente, é o conectivo, tá? Mais importante e mais trabalhado em prova, tá? É o mais importante e o mais trabalhado em prova. Então, eu vou colocar aqui, ó. Importante pra caramba. IPC. Sempre coloca, quando a coisa é muito importante, eu sempre coloco o IPC, tá? Importante pra caramba, tá? Muito importante. Isso aqui é o que mais cai em prova, tá? Vamos lá. Colocar os nossos valores pré-determinados, tá? Certo? Aí aqui nós vamos ter o P, aqui nós vamos ter o Q, tá? Agora a gente vai analisar qual é o conectivo e qual é o símbolo, perfeito? A condicional tem como conectivo o se, então. Certo, pessoas? O conectivo da condicional é o se, então. Certo? Não esqueçam isso nunca. Legal, gente? Então, vamos lá, ó. Cujo símbolo, né? Ó, é a nossa flechinha, a nossa flechinha. Eu costumo, gosto de chamar de flecha para vocês gravar, né? É a nossa setinha, a nossa flecha, tá? Nossa flecha do indígena. Você nunca mais vai esquecer. Isso é flecha do indígena. É a condicional, tá? É o sim, então, é a nossa flechinha. Não esqueça, gente. Não esqueça, tá? Agora que a gente sabe o nosso símbolo, a gente pode colocar a nossa sentença completa, tá? Perfeito? Então, a nossa condicional tem como conectivo sim, então, cujo símbolo é a nossa flecha. Perfeito? Legal? Agora, com as informações que a gente já tem, que a gente já cansou de ver ali nas outras tabelas, tá? A gente vai conseguir analisar o exemplo. Perfeito? Vamos lá. Se João nasceu em São Paulo, então João é brasileiro. Vamos combinar, gente, que hum, João nasceu em São Paulo, ó, é a nossa sentença P, e João brasileiro é a nossa sentença Q, tá? Vamos agora circular o nosso conectivo, tá? E agora a gente vai conseguir analisar melhor aqui, tá? Ó, se João nasceu em São Paulo, então João é brasileiro. Temos a nossa sentença P sendo verdadeira, então ele vai ter nascido em São Paulo, né? E a nossa sentença Q também é verdadeira, então ele será brasileiro. Que ele nasceu em São Paulo, ele vai ser brasileiro, gente? Sim, né?
Obviamente, sim. Se eu nasci em São Paulo, eu vou ser brasileiro. Não tem outra saída, né? Ou tem outra saída? Tem como eu nascer em São Paulo e não ser brasileiro? Não sei, só se tiver um São Paulo em outro país, né? Que eu desconheço, certo? Agora vamos analisar a nossa segunda linha. Ó, se João nasceu em São Paulo, que é uma sentença P é verdadeira, então João não é brasileiro? Pô, impossível, né? Então isso aqui, a nossa sentença completa vai ser falsa, né? Se ele nasceu em São Paulo, ele vai ter que ser brasileiro. Acabamos de ver isso. Tá, pessoas? Ficou claro isso para vocês? Tá? Ficou claro? Legal? Então, a nossa segunda linha aqui, o valor lógico da nossa sentença completa é falso, tá? É falso. Porque se ele nascer em São Paulo, ele vai ter que ser brasileiro. Agora, veja bem, gente. Na terceira e quarta linha, costuma causar um pouco de confusão. Mas eu vou exemplificar para vocês, tá? Na condicional, a gente trabalha com possibilidade, tá? Possibilidade. Perfeito, gente? Então, veja bem. Se a gente trabalha com possibilidade, a gente tem que analisar num todo, tá? Nesses dois casos aqui, é óbvio que o resultado vai ser V e o resultado vai ser F, tá? Mas vamos analisar aqui agora, ó. Aqui na nossa terceira linha. Ó. Se João não nascer em São Paulo, porque a sentença P agora é falsa, tá vendo? Então, João é brasileiro. Então, João é brasileiro. Foi mal, gente, os cachorros. Mas vamos continuar, vou perder o raciocínio aqui não, ó. Terceira linha, ó. Se João não nasceu em São Paulo, então João é brasileiro. Opa, aí você pensa comigo, ó. Se ele não nasceu em São Paulo, ele pode ter nascido em qualquer lugar. Ele pode ter nascido é, em Miami, ele pode ter nascido no Rio de Janeiro, né? Então a gente não vai ter um valor predeterminado ali, a gente não vai ter uma lógica fechada, né? Ele vai poder nascer em qualquer lugar, tá? Ele vai poder nascer em qualquer lugar. Certo, pessoal? Então, ó, se ele tem a possibilidade de nascer no Rio de Janeiro, veja bem, tá? Se ele tem a possibilidade de nascer no Rio de Janeiro, ele será brasileiro, entendeu? Então, ó, ele vai ter a possibilidade de nascer no Brasil, de qualquer forma. Tá bom, pessoas? Então, nessa terceira e quarta linha aqui, a gente vai trabalhar com a possibilidade, tá? Muita gente já veio me perguntar o seguinte, ó. Se João não nasceu em São Paulo, né, ele pode ter nascido, sei lá, em Sydney, né? Então, essa sentença aqui seria falsa, porque, ó, se ele nasceu em Sydney, ele não vai ser brasileiro, né? Porque, ó, tá me dizendo aqui, ó, se João nasceu em Sydney, então João é brasileiro, então isso aqui seria falso, né? Mas é o que eu tô falando para vocês. Nessas últimas duas, a gente trabalha com a possibilidade. Aqui a gente não tem um valor fechado, né? A gente não bateu o martelo e falou que ele nasceu em Sydney. A gente só deu a informação, né? Que ele não nasceu em São Paulo, tá? Porque a sentença aqui é falsa. Se ele não nasceu em São Paulo, ele pode ter nascido no Rio. É por isso que a gente trabalha com a possibilidade, né? Então a gente vai ter essa sentença completa aqui, ó, como verdadeira. Ficou claro, gente, para vocês? Tá? Então, quando a gente tem uma ideia em aberto, né, como aqui na condicional, a gente julga o valor lógico como verdadeiro, essa tabela aqui, tá, gente? Vamos facilitar assim para vocês entenderem. Aqui também, ó, gente, ó. Se João não nasceu em São Paulo, que é a nossa sentença P, então João não é brasileiro. Aqui nós temos infinitas possibilidades, ó. Porque aqui é falso e aqui é falso, né? Então, João não vai nascer em São Paulo e João não vai ser brasileiro. Aqui nós temos infinitas possibilidades, gente. Né? Se ele não nascer em São Paulo, ele vai poder ter nascido em qualquer lugar do mundo. Se ele não é brasileiro, ele vai poder ser qualquer nacionalidade. Tá vendo? Então, a gente toma o valor lógico dessa sentença completa como verdadeira. Certo, pessoal? Viu como ficou simples de entender a tabela da verdade? Né? Ficou tranquilo, gente. Isso aqui você tem que saber. Tem que estar no sangue, não pode ir para prova nenhuma de raciocínio lógico sem saber isso aqui. Ainda mais a condicional, tá? Daí isso que eu estou aqui, para facilitar a sua vida, tá? Se você gravar, você também vai se sair bem, obviamente, tá? Não tem nenhum mistério, né? Mas se você entender, fica legal aí, intuitivo na hora de você
tentar fazer aí, reescrever, pensar, né, sobre a tabela verdade, tá? A 5, gente, a gente vai fazer sim aqui os nossos valores pré-determinados, tá? A tabela verdade 5 aqui, ó, tá? A gente vai colocar as nossas sentenças aqui, tá? Certo? A gente vai ver qual é o conectivo agora. O conectivo aqui é da bicondicional, é o se, vou botar assim, se, somente se, né? Vou colocar junto aqui, ó. Se, somente se, tá? E o nosso símbolo vai ser a nossa flecha apontada para os dois lados, tá? Parece um pouco ali o símbolo da condicional. Vocês veem que os símbolos também parecem um pouco, certo? Agora, gente, né? Eu quero que vocês simplesmente decorem que a bicondicional ela vai ser o inverso, ela vai ser o inverso da nossa disjunção exclusiva, tá? Ó, então isso aqui é F. Na nossa bicondicional, aqui vai ser V, tá? Se aqui é V, aqui vai ser F, tá? Se aqui é V, aqui vai ser F. Se aqui é F, aqui vai ser V, tá? Vamos entender isso aqui, gente? Vamos simular aqui o nosso conectivo, tá? Vamos combinar que a sentença aqui vai ser a P e essa aqui vai ser aqui, tá? Legal? Agora vamos entender aqui rapidinho, para a gente finalizar aqui, ó. Vou me casar se e somente se eu conseguir um emprego, né? Então, eu vou me casar apenas se eu conseguir um emprego, né? Se eu conseguir um emprego, eu vou ter um dia para me casar. Então, ó, se vou me casar é verdadeiro, se e somente se eu conseguir um emprego também é verdadeiro. Então, a nossa sentença completa será verdadeira, né? Vou me casar se e somente se eu conseguir um emprego, tá? Agora, ó, vou me casar se e somente se eu não conseguir um emprego. Opa, se eu não conseguir um emprego, eu não vou ter dinheiro para me casar, né? Então, essa aqui é a mais intuitiva, né? Aqui é a mais fácil de a gente entender de todas as tabelas de verdade, né? Porque eu só vou conseguir uma coisa, né? Se acontecer a outra, né? Ou vice-versa. Eu só não vou conseguir uma coisa se não acontecer a outra, né? Então, as duas vão dar de mãos dadas, tá? Você vê que os valores aqui, ó, tem que ser iguais para a tabela ser para a tabela não. Para a sentença completa ser verdadeira, tá? Vamos lá. Ó, aqui nós temos V com F, né? Então, ó, vou me casar se e somente se eu não conseguir emprego. Impossível, né? Então é falso. Eu não vou ter nem dinheiro para me casar se não conseguir emprego, certo? Vamos analisar isso aqui agora. Não vou me casar se e somente se eu conseguir um emprego, né? Não tem nem sentido, né? Porque o objetivo dele é se casar, né? Então, ó, é falso. Se ele conseguir emprego, ele vai querer se casar, né? Então, ó, não vou me casar se e somente se eu não conseguir emprego, né? É meio óbvio, né? Se ele não conseguir emprego, ele não vai se casar. Então, isso aqui é brincadeira. Viu como é simples? Certo, pessoas? Então, ó, finalizamos aí a nossa aula aí de conectivos, tá? Espero que todos tenham entendido, ficado claro aí para todo mundo, certo, pessoal? Outra coisa que eu queria lembrar aqui também, aqui nós temos o bizu, ó, na condicional, tá? Condicional, lembrando, é a tabela mais importante, tá? Então, eu vou até dar uma destacada nela aqui, ó. Vou dar uma destacada nela aqui. Isso aqui vai ser o nosso Vera Fish, tá? Ó, Vera Fish. Por quê? Porque o valor V com F vai dar F. Então, o valor V com F vai dar F. Então, é o único valor falso da tabela verdade, tá? Então, ó, nós vamos ter o nosso Vera Fish, tá? Muito usado aí por muitos professores é esse bizu. É por todos, na verdade, né? Então, Vera Fischer vai ser o único valor falso da tabela da condicional, no qual o conectivo é o se então, cujo símbolo é a nossa flecha, tá? Resumi aí rapidinho para vocês. Então, grava esse bizu do Vera Fischer, tá? O Vera Fischer é o único valor falso para a nossa sentença completa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, da teoria, perfeito?
Qualquer dúvida pode perguntar no grupo e vamos que vamos.